Bom dia a todos. Nós vamos iniciar o nosso seminário dos 70 anos do Ateliê Coletivo. E é com grande alegria que o Mamã recebe esse seminário, rememorando a trajetória desse importante marco do nosso modernismo, pernambucano, e trazendo um pouquinho dessa história da atuação colaborativa, que até hoje inspira outras iniciativas de produção artística na contemporaneidade. Não à toa a gente recebe esse seminário no meio de uma exposição pensada dessa forma, colaborativamente, uma exposição que é proposta de Isidório Cavalcante, artista também de Pernambuco, que está aqui com a gente hoje. E a ideia de Isidório passa por um processo de crítica dos salões de artes, e eu acredito que bebe muito nessa fonte da ideia também do ateliê, de como foi formado o ateliê coletivo. Ecos aí da Sociedade de Arte Moderna, que foi formada por artistas, escritores, dramaturgos, jornalistas, intelectuais, de um modo geral, e que teve aí a ideia de subverter as organizações já estabelecidas, criando paralelamente ali uma organização dos artistas, a partir da ideia dos artistas. Então, com base nessa primeira organização que surge o Ateliê Coletivo, e como nos diz Clarissa Diniz, que é uma crítica de arte aqui de Recife, que a gente se orgulha muito, inclusive, no prefácio do livro de José Cláudio sobre o ateliê, Clarissa fala que Maria de Jesus, que era a pessoa responsável por fazer umas macarronadas no bar dos artistas, que era na Manuel Borba, ela falava que aquele momento ali do ateliê talvez não tenha se conseguido montar uma cidade dos artistas, como se pretendia, mas certamente um ateliê que foi para todos os artistas, que tinha a ideia de abertura e de recepção, digamos assim, de jovens artistas, onde se convivia, se tinham trocas ali que foram muito importantes na formação de diversos artistas nossos, aqui no Pernambuco. Bom, que o público, nós aqui, vocês, que a gente possa, junto aos convidados da nossa mesa aqui, realizar um excelente seminário, rememorar, preservar a nossa história, fazer uma leitura crítica também dela, especialmente ressignificar o que a gente aprende na construção da memória para as necessidades da atualidade. Esse seminário também é fruto de uma coletividade, parceria entre o Mamã. Inclusive quero convidar os nossos parceiros para compor a mesa agora pela manhã, representando a Universidade Federal de Pernambuco, o professor Flávio Weinstein. Professora Joana Dark Lima, representante da Universidade Lusofonia Afro-Brasileira. Professor José Brito, representante da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco. E também Eduardo Sarmento. Esse seminário é uma realização da REC Cultural. E em nome de todos os parceiros, eu dou as boas-vindas a todos vocês. Muito obrigada por partilhar conosco hoje. Bom dia a todos, todas e todes. É um prazer estar aqui hoje nesse museu que é tão importante para a cidade do Recife, tão importante também para a produção das artes plásticas ou artes visuais, produzidas aqui, mas produzidas no Brasil, de modo geral, que o acervo também congrega um conjunto de obras de artistas não necessariamente pernambucanas. Em segundo lugar, quero agradecer o convite feito para participar da organização desse seminário.
na pessoa do Eduardo, que está aqui do meu lado, e também saudar todos aqui da mesa, os colegas da Universidade Federal de Pernambuco e da Universidade do Agreste de Pernambuco. Eu atualmente trabalho numa universidade que é localizada no Ceará e na Bahia. É uma universidade federal e internacional com os países da África de língua portuguesa. Nós temos realizado na universidade um trabalho voltado para a ampliação do universo cultural, artístico, desta relação, né, entre Brasil e África, e também estabelecido parcerias com outras instituições no Brasil, no sentido também de promover ações coletivas e colaborativas. Por isso, nós estamos aqui hoje participando desse seminário que trata, né, de rememorar, mas não só rememorar, homenagear o ateliê coletivo do Abelardo da Hora, que tem a sua existência entre 1952 a 57 do século XX. Mas, além de fazer, né, esse retorno no sentido de revisitar as experiências artísticas e as ações desse coletivo de artistas, esse seminário também objetiva friccionar a construção da memória do ateliê coletivo entre nós no contemporâneo. Nesse sentido, me parece ser oportuno pensarmos nesses 70 anos de história, e é por isso que estamos aqui. Então, eu quero novamente agradecer o convite e desejar que tenhamos, nesses 2 dias, conversas profícuas, exitosas, que, a partir de então, a gente possa refletir um pouco mais sobre as histórias da arte feitas a partir do Nordeste. Obrigada. Bom dia a todos e a todas e a todos. Eu me chamo José Brito, eu sou professor de História, historiador da arte, de uma universidade supernova do Brasil, né, que é a Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, onde o campus fica em Garanhuns. Inclusive, ela é chamada pelo MEC como uma universidade supernova, então ela é bem... É um prazer estar aqui com companheiros, professores e professoras do campo da história, das artes, artistas, teóricos e todos que trabalham em torno dessa memória do campo das artes pernambucanas. Quando a gente pensou esse seminário num coletivo dos 70 anos do Ateliê Coletivo, a gente partiu da ideia de não transformar datas como essa numa efeméride, como se tem feito do centenário da Semana de Arte Moderna, né? Partimos, sim, de uma reflexão crítica, deslocada, decolonizada, interseccional, trabalhando com múltiplos agentes desse movimento, né? Homens, mulheres, entre outros, que articularam essa potente ação coletiva da memória das artes, né? Então, a gente fica bastante feliz em poder trazer, inclusive, essa reflexão para esse espaço tão importante da cidade do Recife, que é um templo que problematiza o campo da arte moderna há muito tempo no estado de Pernambuco, né? Então, desejo a todos esses 2 dias de muita reflexão e debates em torno dessa potente movimentação desse conceito tão debatido e refletido mundo afora, que é a arte moderna, porém a partir
da nossa situação política, cultural, geográfica, afetiva. Obrigado. Bom dia também. Sou Flávio, né? Sou da Universidade Federal de Pernambuco. É com muita alegria, né, que a gente está aqui, em nome do Departamento de História, da pós-graduação de História da Universidade, poder estar aqui nessa parceria com as universidades, né, parceiras, com o Mamã, que está nos recebendo, né, de maneira tão gentil e abrindo espaço, né, dessa maneira também muito própria de fazer um seminário como esse em meio a uma exposição, em uma exposição que questiona a própria ideia de salão, né? Então é uma imensa alegria estar nessa situação, poder, como disseram aqui meus colegas, e gente que eu admiro muito, como Joana e Zé Brito, né? Que são esses historiadores da arte de referência aqui nosso, né? Poder dedicar esses 2 dias, né, hoje e amanhã, a pensar não só o significado do ateliê no seu tempo, mas também no nosso tempo, né? E em todo esse período em que, de alguma maneira, ele pôde ecoar, né? Ecoar, seja no sentido de funcionar como referência para novos artistas que apareciam no cenário nosso, né? Referência a ser, né, inspiradora, a ser copiada, mas também referência nem sempre tão assim de bem-querer, né? Bom, enfim, né, espero que possamos, né, nesses 2 dias, tratar de algumas dessas questões, possamos refinar nosso olhar, nossa percepção sobre os significados dessa iniciativa, que de longe, né, é central para pensar o campo das artes aqui entre nós em Pernambuco, o campo disso que a gente chama de arte moderna, né? Agradecer ao Eduardo, né, pelo gentil convite de poder participar aqui desse grupo, de pensar junto com esse grupo, por pouco que tenha sido minha contribuição, o formato do seminário, e esperar que tenhamos, né, 2 belos dias de debate e discussão. Bom dia. Bom dia a todas e a todos. Primeiro dizer que é com muita alegria, na verdade, com muito entusiasmo que a gente pensou, que a gente trabalhou e que a gente agora, hoje, inicia essa realização. Saibam que foi tudo trabalhado com muito carinho, com muito respeito e com muito entusiasmo. Então, acho que está todo mundo aqui muito, muito feliz, e eu queria transmitir isso para vocês. Esse é um momento de celebração, né? Mas junto com a celebração é um momento de reflexão, de pensamento, de debate, e a gente quer muito que esses 2 dias possam ser esse grande ateliê de pensamento, esse grande coletivo de pensamento, né? O ateliê foi essa oficina, escola, essa casa, esse espaço comum, né? Que como o professor José Brito colocou, promoveu uma série de deslocamentos, mas sobretudo criou uma expressão artística fora do formalismo, fora do individualismo, uma expressão artística comprometida com uma causa, comprometida com o povo, né? E sobretudo um espaço que permitiu uma grande convivência, uma troca e uma produção artística pujante, que, a despeito de ter se localizado dentro de uma temporalidade, a gente imagina que há ressonâncias, né? Há rupturas, mas há continuidades. E a gente está muito curioso para comemorar, no sentido de memorar esse momento que parece ser tão antigo, né? 70 anos, mas ao mesmo tempo a gente entende que junto com essa memoração tem um compromisso, uma responsabilidade nossa de entender quais são os outros ateliês ou
o que ainda do ateliê a gente consegue visualizar, conectar e trabalhar. Então, sintam-se abraçados, acolhidos, convidados a essa memória, a essa imaginação, a essa reflexão. Também o nosso desejo é que seja um espaço muito produtivo e que a gente possa, inclusive, a partir daqui, dar continuidade às pesquisas, às questões, e a gente possa estabelecer esse outro espaço também de coletividade. Então, eu queria muito, já que eu estou fechando essa primeira mesa institucional, transmitir essa alegria e dizer que, para que isso acontecesse aqui, a gente se reúne já há um tempo, né? A gente reflete já há um tempo. E como foi dito aqui, desde o primeiro momento a gente também queria experimentar, a gente queria provocar. E uma das grandes provocações era exatamente quebrar um pouco as lógicas que normalmente acontecem nos museus, né? De estabelecer alguns espaços fixos, né? Como o ateliê experimentou, a gente entendeu que havia, e aí eu queria agradecer a Isidório e todos os artistas que estão expondo, porque é um risco, mas ao mesmo tempo a gente acreditava que essa integração, que essa forma poderia ser uma forma também de inaugurar um pensamento sobre a própria formação dos espaços museológicos. Então, eu agradeço ao Mamã também por ter topado essa ousadia, e acho que está tudo muito bonito, está tudo muito bem cuidado, e a gente espera que vocês possam aproveitar. Esse é um espaço que a gente não é casuístico acontecer aqui, né? Desde o primeiro momento a gente entende, até do ponto de vista político mesmo, a necessidade da gente ocupar e valorizar as nossas instituições museológicas. O Mamã é uma grande referência, tem um acervo aqui que quem não conhece precisa conhecer, um acervo de um valor inestimável, né, que precisa ser visibilizado, inclusive, e o Mamã vem cumprindo com muita resiliência, com muito esforço e com muito engajamento a sua função museológica, mas sobretudo a sua função social. Continua sendo um espaço provocador, engajador, com um educativo fantástico, que eu particularmente admiro muito, com uma equipe extrema, com museólogos também, e com uma equipe linda que continua fazendo do Mamã esse protagonista das artes modernas, das artes contemporâneas e das artes de uma forma geral, fora desses espaços de classificação. Então, é isso, é um convite, vamos celebrar, vamos conversar, vamos imaginar, inclusive como é que a gente pode ocupar o Mamã e outros espaços com tudo isso que Pernambuco nos brinda e referenda, enfim, nesse momento de discussão do modernismo, né, do centenário da Semana de Arte Moderna, a gente precisa reescrever essa geopolítica da história das artes, e a gente acredita que Pernambuco, e especificamente o Ateliê Coletivo, é um ator fundamental para a gente retomar e rememorar. Dito isso, eu preciso anunciar aqui para vocês que a gente teve um pequeno contratempo. Esse contratempo ele não vai impedir que a gente celebre, não vai impedir que a gente continue com esse espaço. O Zé Cláudio, infelizmente, agora pela manhã, teve um contratempo de ordem de saúde. Ele é um senhor de 90 anos, né? E até ontem estava tudo bem, mas hoje teve esse problema e a gente, nesse momento, ele não vai poder vir. Eu espero, a gente está aqui vibrando saúde para ele, para que de repente, ou hoje à tarde ele melhore, ou amanhã ele venha e a gente encaixe para que
essa memória que é fundamental aconteça. Mas a gente tem um compromisso, a gente está aqui também para celebrar ele e o ateliê, e aí eu queria pedir para que vocês também vibrem saúde para ele, isso é importante, mas a gente vai continuar, né? E aí eu vou, nesse primeiro momento, desfazer essa mesa institucional. Eu vou convidar a Joana a continuar aqui e ela vai conduzir, junto com o querido Júlio Cavani, que inclusive é biógrafo de Zé Cláudio, esse momento que vai ser também um momento, eu espero que Zé Cláudio sinta, vai ser um momento também de celebração de toda a trajetória, de toda a produção e da existência dele, que impressionantemente continua pintando, trabalhando, ativo e escrevendo, enfim. E eu acho que isso é um símbolo para que a gente registre e para que a gente, inclusive, tome como referência. É isso, eu queria finalizar agradecendo e já passo aqui para Mabel, para fechar, e depois a gente passa para Joana. Gente, na realidade, Joana relembrou aqui, né, e de fato a gente não poderia deixar passar em branco que o Wilton de Souza, que fez parte do Ateliê Coletivo também, foi funcionário dessa casa desde o tempo da Galeria Metropolitana de Arte, né, e dedicou a vida inteira a esse espaço, mamãe. Né, então a gente precisa lembrar de Wilton e a gente dedica também esses dois dias de seminário ao nosso ITIM, como a gente chamava. Se existe pesquisa no campo da história da arte hoje aqui, a gente deve a ele, porque recebia todos os pesquisadores da forma mais democrática possível e de uma memória e narrativa que, então, é para ele, sim. Bom, vamos dar continuidade, então, às nossas atividades. Eu vou convidar para sentar à mesa Júlio Cavani, que já estava aqui na nossa programação, né? Ia compartilhar a conversa com o Zé Cláudio. Como já foi explicado, a ausência do Zé Cláudio, o Júlio vai conversar com a gente, mas antes disso eu vou apresentá-lo. Além de ser filho do artista Cavani Rosas, e isso não é só um dado à toa na história e na trajetória profissional do Júlio, não. Ter convivido com o ambiente, com artistas, com produções, né, com uma sociabilidade intelectual e artística na cidade do Recife, mediada pelo pai, pela mãe também, que está aqui presente, permitiu com que talvez o Júlio cambiasse destinos outros e se tornasse esse jornalista que escreveu muito na imprensa local, cobrindo vários eventos das artes visuais na cidade e no Brasil. Além dessa escrita crítica, jornalística, que tanto serve para nós, né, trabalharmos em nossas pesquisas, o Júlio depois caminhou a sua trajetória profissional como curador das artes visuais, do cinema, do audiovisual de maneira geral. Também tem escrito, então se tornou também um escritor e diretor de curtas-metragens. Entre esses curtas produzidos pelo Júlio, eu vou citar dois que são emblemáticos na produção, que é o História Natural e Deixem Diana em Paz. Entre os livros publicados pelo Júlio, importante para nós, né, porque serviu até de referência para a gente pensar nesse seminário,
o livro que é uma biografia, Aventuras à Mão Livre, editado pela CEP, que conta a trajetória do artista José Cláudio. É um livro muito legal, que eu recomendo que todo mundo possa ler, porque tem uma escrita importante, recuperando a história narrada pelo próprio Zé, a história oral, e, simultaneamente, os escritos do Zé Cláudio. Então, é uma estratégia narrativa muito interessante e inteligente, no meu ponto de vista, Júlio. Além desse livro, também eu vou citar o Polinização, e, por último, um trabalho que é do gênero infantil, literatura infantil, que é o Coelho e o Leão. Esse de literatura infantil, ele compartilha a autoria com duas artistas que fazem a parte gráfica e visual do livro, que é um coletivo chamado Loreta. Lorota. Ai, Lorota. É isso. Então, olha que prazer que a gente vai ter. Na verdade, eu vou passar a palavra para o Júlio, para a gente conversar e trazer aqui para a nossa presença o Zé Cláudio, né, que não está fisicamente, mas está entre nós. Júlio? Bom dia. Eu queria começar também, eu já tinha pensado nisso, homenageando o Wilton de Souza, que fazia parte do Ateliê Coletivo e trabalhava aqui no Mamão, onde eu encontrei com ele muitas vezes, e ele era o guardião do acervo do Mamão, né, como diziam. E homenagear também, talvez, Gilvan Samico, que também fazia parte do Ateliê Coletivo e cuja obra está guardada aqui no Mamã. Eu acho que é o museu que tem o maior acervo de obras de Samico. Tem quase tudo, quase uma obra completa dele aqui, né? Bem, José Cláudio, como a gente sabe, não pôde vir, seria ótimo, ia ser uma espécie de talk show aqui, se ele tivesse vindo, mas ele está com 90 anos, acabou de completar 90 anos, agora no dia 27 de agosto, se eu não me engano. Inclusive, no dia do aniversário dele, ele não pôde receber os amigos, porque já estava com a gripe. E a gripe agora virou uma coisa muito delicada, né? E talvez essa dor de barriga que ele esteja ainda seja uma consequência dessa gripe, que foi muito recente, faz menos de um mês, né? Então, ele disse, eu liguei para ele agora de manhã, ele me disse que está fazendo exames para tentar identificar o que é, que não é uma dor de barriga causada por alimento, não. Ele acha que é algum problema de saúde mesmo. Mas ele, como falaram aqui, ele é um jovem artista de 90 anos, porque ele pinta todos os dias, de manhã e de tarde. Quando eu escrevi o livro, toda semana eu ia na casa dele fazer uma entrevista ao longo de um semestre inteiro. Toda quinta-feira eu ia lá e ele pedia para eu chegar lá às 5 da tarde, porque é a hora que ele para de pintar. Ele passa o dia todo pintando e às 5 da tarde, quando a luz do sol começa a baixar, ele para de pintar, porque ele só pinta com luz natural. Ele não pinta à noite com lâmpada, não. Ele faz questão de só pintar com luz natural. O ateliê dele foi projetado com umas entradas em cima, umas janelas superiores pensadas nisso, para a luz do sol entrar. É uma curiosidade interessante sobre o trabalho dele. E ele realmente está pintando todos os dias. Tem uma fila de encomendas, de colecionadores, de quadros. Ele não para mesmo. E os quadros não param com ele também. Ele termina de pintar, já vai para alguém. É um artista muito vigoroso ainda. E do Ateliê Coletivo, ele é um dos últimos que ainda está presente, que pode conversar com a gente, mas a esposa dele, Leonice, também fez parte do Ateliê Coletivo. Ela não se considera uma artista, ela se considera uma estudante que participou, que estava lá para aprender, e depois daquele período, inclusive, eu acho que ela parou de desenhar. Ela não gosta nem de falar muito sobre esse assunto, é meio tímida em relação a isso, mas nesse livro aqui, essa aqui é uma das edições do livro, eu acho que ele foi relançado depois, em outro formato.
Esse livro aqui é o grande documento sobre o ateliê coletivo, né? Memória do Ateliê Coletivo, Recife, 1952-1957. É um livro de José Cláudio, que tem textos dele e tem depoimentos de outros participantes. O maior depoimento é o de Abelardo da Hora, que era o grande condutor do ateliê, fundador. E o livro é muito importante também pelas imagens. Aí na tela, a gente tem esses desenhos em preto e branco. Eu fotografei daqui desse livro. A maioria são desenhos e gravuras em preto e branco mesmo, mas eu acho que tem uma ali de Wellington Virgulino, que era o irmão de Wilton de Souza, que originalmente era uma pintura. E aí tem desenhos de Ionaldo, de Abelardo da Hora. Esse desenho que está do lado dessa tela meio amarelada, esse desenho da parte de cima, é um desenho de Abelardo da Hora que retrata os integrantes do ateliê coletivo desenhando uma modelo. No lugar de uma foto, ele desenhou isso. Isso aí é um documento também de como funcionavam as dinâmicas do ateliê coletivo, né? Aí tem desenho de Leonice, aí também aquela mulher no cantinho embaixo. Essa pintura colorida maior é de Anquises de Azevedo, foi feita na época do ateliê coletivo, ele era um dos integrantes. Hoje em dia, essa pintura está no acervo do Museu do Estado. Ela foi premiada no salão do Museu do Estado. E aquelas outras duas pinturas coloridas são de José Cláudio, feitas na época do ateliê coletivo também. Uma delas, que é a de baixo, está na casa dele até hoje. Ele nunca vendeu, nunca se desfez dela. Uma pintura que tem 70 anos, ou quase. Mas essas duas pinturas podem ser vistas ao vivo, neste momento, na Galeria Marco Zero, em Boa Viagem, onde está em cartaz uma exposição incrível de José Cláudio, com curadoria de Clarissa Diniz, imperdível. É um complemento desse seminário, eu acho, essa exposição. Vale muito a pena ir lá ver. Por vários motivos, inclusive outros que eu vou falar aqui também. Porque o ateliê coletivo ele trouxe contribuições de várias naturezas para a arte, né? Para a arte e para a sociedade como um todo, não só para a arte. Por exemplo, contribuições técnicas. Lá, por questões de limitações financeiras, tudo isso que eu estou falando é baseado nas memórias de José Cláudio, principalmente, né? Eles, por exemplo, criaram uma técnica de gravura com gesso. José Cláudio acha que essa técnica não existia antes e que foi o próprio Abelardo da Hora que criou, que é uma técnica de, no lugar de usar uma madeira, pedra, metal, eles usavam uma placa de gesso e desenhavam em cima do gesso para fazer a gravura. O resultado lembra um pouco o resultado da xilogravura ou da linoleogravura, mas tem características próprias. Uma dessas imagens aí é uma gravura de gesso. Se eu não me engano, é essa que tem uns bois, um vaqueiro aí com uns bois. Isso aí está nesse livro também, né? José Cláudio também me contou que eles, na falta de tinta e de outros materiais, produtos químicos, eles compravam remédios na farmácia e outros produtos químicos para colocar na tela e usar e gerar efeitos, cores, tudo mais. Então tinha essa experimentação técnica um pouco proporcionada por causa das limitações financeiras, mas que não deixa de ser interessante como técnica artística também, né? Eles também praticavam muito a chamada pose rápida, que é uma maneira de você desenhar o que você vê, modelos ou lugares, feiras, mercados públicos. A ideia era os alunos ou os artistas olhavam rapidamente, durante menos de um minuto, para o que ia desenhar, e depois desenhavam sem olhar de volta para aquilo que estava lá. Eu acho que, inclusive, esse desenho aí, que mostra as pessoas ao redor de alguém, desenhando alguém, eu acho que eles estavam fazendo essa pose rápida. E vários desses desenhos que estão aí também foram feitos a partir dessa técnica da pose rápida. Outra questão forte no ateliê coletivo era a questão política, porque Abelardo da Hora sempre foi um artista, desde o início, desde a primeira escultura dele, sempre foi um artista muito engajado, compromissado com questões sociais, questões políticas. E como ele era o grande professor, o grande líder do ateliê coletivo, ele meio que contaminava todo mundo com
esse gesto, com esse espírito, né? E aí Zé Cláudio conta que na época Zé Cláudio era praticamente um adolescente, né? Acho que ele tinha 18 anos de idade, por aí. Ele tinha acabado de entrar na Faculdade de Direito do Recife. Mas aí ele tinha em casa guardado um livro de Diego Rivera, o artista mexicano, grande muralista, que trabalhava com temática social, política, retratava revoluções, manifestações, etc. E aí José Cláudio encontrou esse livro na casa de um amigo da escola, ele estudava no Colégio Marista, porque a mãe desse amigo era, se eu não me engano, era costureira ou cabeleireira, costureira, eu acho, e recebia militares americanos para trabalhar para eles. E na época havia uma presença do exército americano aqui, maior do que hoje, com certeza. Época da Segunda Guerra Mundial, pós-guerra e tal. E aí um desses militares deixou na casa dela esse livro de Diego Rivera, que estava sendo usado como apoio para botar vela em cima. Ninguém estava nem aí para o livro. Aí José Cláudio, na casa do amigo, viu esse livro, pediu para ficar com o livro, deram para ele. Ele levou para casa, ficou encantado com o livro, e aí teve um momento no ateliê coletivo que eles resolveram fazer uma mini biblioteca de arte dentro do ateliê. O ateliê funcionou. Tudo isso que eu estou falando do ateliê coletivo vai ser falado ao longo desse seminário, eu imagino. O ateliê funcionou em 3 casas, né? Na Rua da Soledade, na Rua Velha e na Rua da Matriz. E aí eles resolveram fazer uma mini biblioteca e o Zé Cláudio levou esse livro de Diego Rivera e virou talvez o principal livro lá da biblioteca, que influenciou todo mundo passou a retratar muito questões políticas, principalmente através do retrato do trabalhador, né? Dos trabalhadores, em várias atividades. O trabalhador brasileiro, o trabalhador do Nordeste, como vocês, a cultura popular também, como vocês podem ver aí nesses desenhos, que exemplificam bem isso. Inclusive, tinha uma orientação até de que os elementos ao redor do personagem principal fossem elementos de trabalho também. A preocupação não era só enfeitar com flores, com os cenários, não. Os cenários, recomendava-se que os cenários também estivessem relacionados à temática do trabalho. E aí, o ateliê também tem esse lado técnico, esse lado político, tem esse lado estético também. Você vê muita influência desses pintores desses artistas mais engajados, né, como Rivera, mas também eles preferiam ser influenciados por isso do que por exemplo, as vanguardas europeias, a arte abstrata, esse experimentalismo mais assumido, vamos dizer assim, mais conceitualista. Eles valorizavam uma arte mais figurativa, com um conteúdo social mesmo, e também, ao mesmo tempo, que fosse livre, expressiva, expressionista, e não fosse muito academicista. Na época já existia a Escola de Belas Artes no Recife, só que com grandes professores também, mas a Escola de Belas Artes, eu acho que tinha um direcionamento mais clássico, né? Mais naquele sentido de belas artes, com um rigor técnico mais avançado, vamos dizer assim. Aqui, no ateliê coletivo, você vê que havia liberdade gestual de traço, de cada artista manifestar seu próprio estilo. Então, houve uma influência estética também ali, não só social e técnica, né? E o ateliê coletivo também foi muito importante na questão da difusão da arte produzida em Pernambuco. Eles tinham a preocupação não só de produzir arte, de aprender, ensinar, mas também de mostrar. Organizavam exposições e mandavam os trabalhos para salões. Parece que eles mandaram para mais de 80 salões do Brasil e fora do Brasil também. Inclusive essa tela aí de Anquises Azevedo fez parte de um salão. O Salão de Pernambuco, todos eles mandavam, chegava a vários trabalhos. Então, tinha essa preocupação também com a difusão, com a circulação da arte. E aí, alguns dos artistas que trabalharam lá mantiveram esses caminhos e outros romperam com esses caminhos.
por exemplo, um Anquises, que tem essa pintura aí dessa mulher com um menino na praia, com um barquinho, com um retrato do cotidiano, talvez dos pescadores, né? Uma mulher negra. A obra dele depois seguiu outro caminho, foi por um caminho mais abstrato. O próprio José Cláudio, ele, depois do ateliê coletivo, ele se mudou para a Bahia, teve contato com Caribé e com o escultor, como é o mesmo nome, que o filho é fotógrafo, Mário Cravo, exatamente. E aí já recebeu influências dele também. E depois da Bahia, José Cláudio foi para São Paulo. Chegando lá em São Paulo, ele foi influenciado por uma efervescência que existia na época das primeiras bienais de São Paulo, né? Numa época áurea do Museu de Arte Moderna também, antes do museu se mudar para o Ibirapuera. Na época o museu ainda era no centro de São Paulo. E ele... Lá, aquele ambiente de experimentação, de vanguarda, de intercâmbio internacional. Ele foi assistente de Di Cavalcanti lá também, teve contato com grandes artistas brasileiros e foi respeitado também como um grande artista brasileiro. Começou a ser premiado lá, foi premiado na Bienal de São Paulo. Só que lá ele foi muito influenciado por Arnaldo Pedroso de Horta, que ele conheceu na Bahia, mas que é de São Paulo, ele levou ele para São Paulo, apadrinhou ele lá em São Paulo. E aí, muito influenciado por Arnaldo e pelo meio artístico de São Paulo, ele rompeu com essa figuratividade, com essas questões sociais e começou a fazer desenhos em preto e branco, abstratos, uma coisa muito do subconsciente, uma coisa muito experimental mesmo e conceitualista. Marcelo Grassmann também ele conviveu muito. Então, inclusive, ele teve uma fase de criaturas que estava muito relacionado com o trabalho de Grassmann também. Mas então ele meio que rompeu com essa coisa que ele praticava aqui nessa época do ateliê coletivo. Só que, curiosamente, isso foi nos anos 50, né? A gente está nos anos 50, depois José Cláudio viajou para a Europa, depois voltou para São Paulo, trabalhou em jornais, no estado de São Paulo especificamente. E aí depois José Cláudio voltou para Recife, se desiludiu um pouco com aquele meio artístico e também com a própria cidade de São Paulo. Ele diz que o que fez ele voltar para o Recife foi quando ele viu um caju à venda numa barraquinha e não reconheceu que fruta era aquela. Não sei que caju era esse, mas é interessante assim, esse episódio, porque meio que despertou nele uma vontade de voltar para o Recife, para o Nordeste. Ele passou rapidamente pelo Rio no caminho, mas voltou para cá, começou a trabalhar como funcionário público na Sudene, fazendo mapas, trabalho mais técnico de cartografia relacionado à engenharia. E aí ele aproveitou esse momento na Sudene também para fazer uma obra bastante abstrata também, utilizando carimbos que ele reaproveitava. Ele criava carimbos para os mapas da Sudene, e aí aproveitava esses carimbos e criava outros carimbos também para fazer a obra dele. Acho que o Mamãe já expôs esses carimbos, inclusive. Só que em determinado momento ele resolveu voltar à figuratividade, voltar às cores. E aí a pintura dele, apesar de em vários momentos ele voltar para a abstração, voltar para esse tipo de experimentalismo mais declarado, explícito, vamos dizer assim, porque a figuratividade não deixa de ser um experimentalismo, também não deixa de conter vários detalhes. Mas aí, nessa volta dele para a figuratividade, eu considero que houve um reencontro do Zé Cláudio da época do ateliê coletivo também. Nessas duas pinturas coloridas que estão aí do lado do canto aí, que estão expostas na Marco Zero, e toda essa exposição que está lá na Marco Zero, ela faz um recorte da obra dele que mostra justamente essa recorrência, que nunca parou na obra dele, do retrato do trabalhador, das questões sociais, a fome. Então, essa influência do ateliê coletivo, mesmo que tenha ficado um pouco adormecida naquele momento de deslumbramento com as vanguardas, que segundo ele não vendia nada, ele só ganhava prêmio em Bienal e tudo, mas não sustentava ele. Essa semente aí do ateliê coletivo permaneceu, continua presente, ele ainda pinta isso, intercala
Ele pode pintar um pássaro, ou pode pintar uma paisagem de uma praia, mas, vez por outra, volta uma lavadeira, um gari, um operário, tá? Um vaqueiro. Então, essa semente do ateliê coletivo perdurou na obra de José Cláudio e continua ativa, né? Vamos dizer assim. E o ateliê teve uma importância profissional para ele também. O título do capítulo do livro que eu escrevi sobre esse período do ateliê coletivo é Arte, um caminho sem volta. Porque José Cláudio, ele é de Ipojuca, uma cidade da zona da Mata Sul de Pernambuco. Passou a infância lá, foi lá que ele começou a desenhar. Ele desenhava no embrulho, no papel de embrulho que era usado para embrulhar as mercadorias da loja do pai dele, que era uma loja que vendia de tudo. Vendia desde alimentos até utensílios, coisas do cotidiano, doméstico e tudo. E aí ele começou a desenhar, ainda criança, no papel que era usado como embrulho. Depois ele teve contato com alguns artistas mais informais, um padrinho dele, que gostava de desenhar, muito tímido. Aí, quando ele vem para o Recife, ele tinha uma professora lá que estimulava, que foi quem estimulou ele a fazer a primeira pintura dele, colorida, que está reproduzida aqui no livro também, no livro de José Cláudio, né, nesse meu livro. Só que aí, quando ele vem para o Recife, começa a estudar na Faculdade de Direito, que naquela época ele não teve muita outra opção, não, né? E aí, na Faculdade de Direito, ele não gostava daquele ambiente, não gostava de se vestir da maneira como ele tinha que se vestir para ir para a Faculdade de Direito. Antes da Faculdade de Direito, na verdade, ele fez o ginásio no Colégio Marista, como um colégio interno, né? Mas aí ele não gostava da ideia de fazer direito. Segundo ele era péssimo, não conseguia decorar as leis. Segundo ele não decorou nem os 10 mandamentos, quanto mais a Constituição, essas coisas. Então, um dia ele encontra um amigo na rua e o amigo fala que o ateliê coletivo estava sendo formado, esse amigo tinha estudado com ele no Colégio Marista, sabia que ele desenhava bem, e disse, vá lá conhecer esses artistas, talvez você possa querer participar. Aí ele foi para lá, e ali é que ele descobriu a possibilidade profissional de ser um artista, entendeu? Foi o ateliê coletivo que transformou José Cláudio em um artista, propriamente, assumidamente, profissionalmente, que estimulou ele a largar a faculdade de Direito para se dedicar apenas à arte. Contato com a Belardo da Hora, ele lembra, por exemplo, a primeira exposição que ele foi da Belardo da Hora, como isso mudou a vida dele. E, inclusive, a saída dele do ateliê coletivo tem a ver com isso também. Aqui no Recife, ele sentia essa pressão dos pais, da família. Você tem que estudar direito, não sei o que lá, não vai ser artista, você vai viver de arte. Ele meio que decidiu fugir de Recife e ir para a Bahia, meio que de um dia para o outro, assim. Ele avisou a mãe que ia embora, porque aqui ele teria essa pressão e ele não queria essa pressão, ele queria ser artista mesmo. Aí foi embora para a Bahia, depois foi para São Paulo, depois de muito tempo que ele voltou para cá. Então, o ateliê coletivo, assim, nesses artistas que participaram lá, foi muito importante também para servir de estímulo para que eles assumissem a arte como atividade principal da vida deles mesmo, né? Aqui está o livro, Aventuras à Mão Livre, que eu escrevi, a biografia de José Cláudio, mas eu quero recomendar também o livro José Cláudio, Vida e Obra, que tem texto de Marco Polo, foi produzido por Carla Valença, que, diferente desse meu, é um livro com ênfase maior nas obras, né? Na reprodução das obras, né? É um livro grossão, grande, com fotos de várias pinturas, alguns desenhos. Ele ainda merece um livro e uma exposição que resgate esses desenhos dele da época de São Paulo, principalmente. Existe um livro dos carimbos também, muito bom, muito importante, mas essa fase dele abstrata é pouquíssimo conhecida. Acredito que os desenhos devem estar nas mãos de colecionadores. É uma pesquisa que precisa ser feita, complexa,
Acho que merece, assim, a obra de Zé Cláudio daria para fazer uma coleção de livros, né? Mas, mesmo assim, esse livro, José Cláudio Vida, a obra é legal, é bonito, assim, afinal de contas, é a obra dele, né? Mas esse meu livro aqui é uma biografia, faz parte de uma coleção Perfis, da editora CEP. Cada volume é a biografia de um pernambucano célebre, digamos assim, né? Tem desde políticos, escritores, artistas plásticos, tem um sobre Montes Magno, tem um sobre Teresa Costa Rego, tem sobre Ranulfo, que é um galerista, marchando aqui. E aí cada livro tem sobre J. Borges, lindo livro, de Maria Alicia Morim. E cada livro, todos têm a proposta de ser uma biografia, mas cada autor também tem seu estilo de escrita, tem suas metodologias. De Maria Alice, por exemplo, ela é uma escritora com E maiúsculo, assim, vocabulário incrível, a maneira como ela conta as histórias de J. Borges é uma obra de arte à parte, entendeu? O meu livro, tem outros livros que seguem um estilo mais jornalístico, intercalando aspas com narração, com descrição, entrevistas com várias pessoas, entrevistas com o biografado, com depoimentos entre aspas. Esse meu livro eu quis seguir um caminho diferente, que eu achei que seria o mais adequado, até para dialogar um pouco com o estilo de grande parte da obra de Zé Cláudio, que é um estilo comunicativo, eu diria assim. Principalmente dos anos 70 para cá, ele faz um tipo de arte acessível no bom sentido, não superficial por isso, muito pelo contrário, mas um tipo de obra que se comunica, que qualquer pessoa, iniciada ou não, vai entender, vai absorver, vai gostar. Não que isso não aconteça também em obras mais conceitualistas. Eu acredito que todo tipo de obra de arte é para todo mundo. Não tem isso de, tem exposição que é para quem está iniciado. Para mim, não, né? Mas na obra de Zé Cláudio existe essa preocupação explícita de se comunicar de fazer uma obra popular, vamos dizer assim, né? E aí eu tentei fazer um livro também com uma linguagem popular, com uma linguagem fácil de ler. Quando eu cheguei na casa de Zé Cláudio e mostrei, o livro é para essa coleção aqui, aí mostrei para ele um livro sobre Pelópidas Silveira, que era um ex-prefeito do Recife. E na época a coleção tinha outro design, era uma capa em preto e branco, com a foto da pessoa em preto e branco. Aí ele olhou assim e disse, ninguém lê isso, ninguém vai ler esse livro. Não, vamos escrever de um jeito que vai ser fácil de ler, entendeu? Eu tive essa preocupação. E tudo que está nesse livro é baseado nas memórias do próprio José Cláudio. Eu só entrevistei ele, lógico que eu consultei outras pessoas, mas oficialmente, assim, eu só entrevistei ele, não entrevistei mais ninguém. A esposa dele, Léo, ficava sempre do lado e complementava, né? Tem coisas que ele esquecia, que ela lembrava, os filhos também, alguns amigos também, mas o livro é 95% baseado nas memórias do próprio José Cláudio, através dessas entrevistas que eu fiz com ele. Eu fiz as entrevistas em ordem cronológica, todo dia. No primeiro dia, eu falei, nos 2 primeiros dias de entrevista, a gente falou só sobre infância, depois adolescência, por aí vai. A cada nova visita, a gente avançava cronologicamente para ele relembrar a vida dele inteira. E eu pegava as memórias dele, organizava e transformava numa narrativa em terceira pessoa, né? Ele me falou tudo em primeira pessoa. E esse meu relato é intercalado por trechos de escritos do próprio José Cláudio, seja de livros que ele lançou, porque ele também é escritor e lançou vários livros, alguns livros autobiográficos ou sobre experiências que ele viveu. Por exemplo, tem um livro dele sobre a passagem dele pela África, um livro sobre a passagem dele pela Bahia, outro livro sobre uma viagem que ele fez pela Amazônia. Então, eu intercalo esse relato baseado nas entrevistas com textos do próprio José Cláudio. É o único momento onde eu coloco algo entre aspas, vamos dizer assim, literalmente, porque achei importante também mostrar o lado escritor dele através das próprias palavras dele e
intercalar a narrativa, essa minha narrativa com as narrativas dele em primeira pessoa, na linguagem dele, exatamente como ele escreveu, porque também, quando ele escreveu, essas coisas, ele tinha vivido esses acontecimentos há menos tempo, estava com a memória mais fresca também. Alguns, no caso da Amazônia, era um diário, na verdade, e no caso da África, são cartas que ele escreveu para a família. Então, ele viveu aquele acontecimento e escreveu na hora. Então, essa escrita, além de rica, ela é muito fiel ao que aconteceu. Bom, basicamente, foi isso que eu consegui falar aqui, sem a presença de José Cláudio. E se alguém quiser o livro, eu tenho alguns para vender aqui também. Se ele tivesse aqui, vocês poderiam ter pego o autógrafo dele, mas infelizmente não deu. Obrigada, Júlio. Eu vou abrir agora para o público que queira fazer algum comentário, alguma pergunta, ficou curioso ou curiosa por alguma história do Zé Cláudio, né, que elas nos povoam, né? A gente aproveita um pouco esse momento para conversarmos sobre essa presença de Zé Cláudio entre nós, mesmo na ausência dele, né? É bom porque a gente pode falar mal dele, já que ele não está aqui presente. Aí fiquem à vontade, tem um microfone. Bom dia, Joana, bom dia, Júlio. Eu quero parabenizar esse encontro, esse seminário. Eu quero dizer para vocês que estou muito feliz de estar aqui, principalmente porque estou ouvindo o Júlio falar de um trabalho, não é, difícil que é trabalhar com o Zé Cláudio sobre uma história tão rica, tão imensa como o Zé Cláudio. Estive na exposição da Galeria Marco Zero e queria fazer algumas perguntas com o seu depoimento que você dá agora sobre o seu trabalho e com o que a gente vê exposto lá na galeria. Joana, eu acho que, nesse momento, esse debate é, para mim, super importante, porque a gente tirar, inclusive, coisas que ficam nebulosas, né, durante a visita na exposição. E dizer que eu quero um livro, tá, Júlio? Já guarda um para mim. Primeira coisa, Júlio, que eu quero te dizer é do teu trabalho, né, que é super rico e grandioso também, né, porque você tem uma escrita, tem uma sensibilidade que eu admiro. E quero te colocar um pouco assim algumas perguntas sobre a obra do Zé, porque para mim o Zé Cláudio ele tem um compromisso social político muito forte em tudo que ele faz, desde o abstrato, paisagem, ao retrato, às cenas do cotidiano, não é? Ele traz e a exposição colocou isso muito claro. O texto da Diniz é um texto em que se coloca até de uma maneira digamos assim, pouco... eu queria mais, entende? Foi pouco texto sobre essa questão da participação política do Zé Cláudio. Sabendo da criação do ateliê coletivo pelo Abelardo da Hora e sabendo das posições políticas do Abelardo naquela época e todo o engajamento, queria que você falasse um pouco desse engajamento do Zé Cláudio sobre essa questão política, né, toda essa formação que ele vem a construir aqui em Pernambuco. Quando você fala do caju lá em São Paulo, quando ele não reconhece o caju e a saudade, né, que dá de comer um caju na sua própria terra, eu imagino isso realmente, a cabeça do Zé Cláudio, tipo assim, chegou a hora de eu voltar, né, para chupar esse caju e fazer parte lá das coisas que estão acontecendo em Pernambuco. Qual foi exatamente a data da volta para Pernambuco e como ele se engaja nessa volta politicamente com os movimentos políticos aqui. Joana, eu estou perguntando, isso pode ser até que não seja o momento da gente conversar, mas é o momento que eu queria conversar contigo. E quero ler seu livro, por favor, guarde um para mim. Obrigada. Gente, para organizar, tem mais uma pergunta? Qual o teu nome, por favor? Carlos Henrique, tem certeza? Tá, mas é um prazer tê-lo aqui, viu? E o Zé Brito, então. Aí a gente faz um bloquinho dessas perguntas, o Júlio responde e a gente vai pensando outras. Bom dia. Eu já li a biografia
do Cavani, parabéns. O exercício de biografar artistas é bastante complexo no campo da história e da história da arte, né? Eu acho que o biógrafo ele sempre está ali naquela mediação de não cair no que o Bourdieu fala de ilusão biográfica, né? De, em algum momento, o biógrafo se torna o biografado. Agora, tem uma coisa interessante na sua fala. A gente tem um movimento dos artistas aqui, de alguns escreveram suas próprias autobiografias e memórias, né? A gente tem os diários do Brenan publicado com recortes, é óbvio, uma estratégia política. E o Zé Cláudio, ele tem uma trajetória muito marcada pela escrita. Ele é um artista que também vai atuar enquanto artista escritor. E aí eu pergunto, em algum momento ele não falou dele escrever sua autobiografia? Você falou de... Existem diários escritos pelo próprio Zé Cláudio. Como é o cuidado do Zé Cláudio da gestão da sua memória, né? Eu queria saber um pouco dessa experiência da relação do Zé Cláudio sobre a escrita da sua própria memória. Certo. Vou começar pela última. A atividade dele de escrita se manifesta de várias formas. Às vezes são cartas que ele enviou para a família ou para amigos, que dão origem a um livro, como no caso do livro Os Dias de Uidá, que é o livro sobre a viagem que ele fez para a África, para o Benin. Então, nesse caso, é uma coisa espontânea. Ele não escreveu pensando, eu sou um escritor e quero que o público leia. Ele escreveu aquilo para a família. Eu acho que o da Bahia também não são cartas, não, são memórias mesmo, eu acho que ele já escreveu pensando em fazer um livro. Então, isso se manifesta de maneiras diferentes. Ele foi colunista, eu acho que ainda é, da revista Continente, mas antes era do suplemento literário. Então, ali era como se fosse um trabalho assumido oficialmente mesmo, que ele recebia por isso, e escrevia mensalmente para esses veículos. Aí ele tinha liberdade dos assuntos, né? Ele poderia escrever sobre uma fruta, como ele poderia escrever sobre um artista, sobre o trabalho de um outro artista, sobre Picasso, por exemplo. Ele é muito culto também, é um cara que lê muito, tem uma biblioteca, ele tem talvez mais de 20 livros só sobre Picasso, e entre outros artistas que ele gosta, né? Que ele tem uma admiração, assim, que ele se aprofunda no que ele gosta também, né? Santo Agostinho também ele gosta muito, mas ao mesmo tempo ele também gosta de livros de aventura, desde adolescente, e continua gostando. Então, não existe, eu acho, na escrita dele uma homogeneidade metodológica, entendeu? Isso acontece de maneiras diferentes. Algumas coisas pessoais e íntimas são levadas para livros, outras são decididas que vão ser publicadas mesmo. Então, isso varia muito. É isso, Júlio, né? Basicamente. Eu não sei. Como um todo, é bem informal. Eu não senti nele a vontade de fazer uma autobiografia escrita por ele mesmo, até por uma questão de organização, eu acho. Ele precisou de alguém mesmo para organizar as coisas, colocar em ordem, para agrupar assuntos, para identificar o que era mais importante e o que era menos. Eu não senti que ele chegou a pensar em escrever uma autobiografia. Eu acho que ele preferiu esse caminho de às vezes é uma carta, às vezes é um diário, às vezes é uma coluna num veículo, às vezes é um convite para escrever em algum livro. Por exemplo, ele já escreveu em vários livros de artistas, catálogos de exposição, texto de apresentação de exposição. Tudo isso faz parte da obra literária dele, vamos dizer assim, como crítico de arte. Ele escreveu livros também sobre a arte em Pernambuco.
cada capítulo sobre um artista diferente. E a pergunta dela... Mas você Não, pode falar. quero complementar um pouco. Certa vez, eu, o professor Flávio, a gente entrevistou a esposa do Zé, que é a Leonice. Essa figura, né, ao lado do Zé, que o conheceu no ateliê coletivo, o Júlio já falou, ela também enveredou pela produção artística, mas depois foi deixando um pouco isso de lado, e ela se tornou uma grande profissional da área da biblioteca, né? Isso. E na entrevista que nós fizemos com ela, ela conta que o Zé escreve ainda, não sei se hoje ainda, mas ele escreve no lápis ou na caneta. Então, é manual. E esses textos passam pela Léo. Passam pela Léo, não acho que na fala dela era para correção, mas um pouco uma organização, uma guarda. Então, acho que o papel dela é importante nessa escrita dele, né? Tá no oculto, mas me parece que faz uma diferença importante para os textos do Zé. Mesmo na Continente, ela contou... era semanalmente? Não lembro exatamente. Acho que é mensal. É mensal, né? Todo mês ele tinha que escrever e ela cuidava desse pedaço. Talvez a máquina de escrever ele tenha usado também, ou talvez ainda use, mas acho que não. E aí alguém vai e digita no computador, né? Mas essa ideia de uma gerência da memória, né? Que o editor, né? Você sabe muito bem disso quando a gente vai escrever um livro, né? Que tem esses agentes. No caso do Zé, eu acho que a figura dessa esposa, companheira, intelectual, né? E mediadora também, né? Mesmo de maneira muito tímida, discreta, né? Discreta, ela está sempre num outro lugar, aparentemente, mas ela tem uma força forte, me parece, na escrita do Zé. Até por trabalhar com biblioteconomia, ela trabalhou durante muitos anos na Faculdade de Direito, cuidando da biblioteca, que é uma das maiores daqui, eu imagino. E até por essa atividade dela, ela tem uma natural organização das informações. Ela revisou o livro também que eu escrevi, pediu para tirar coisas, corrigiu coisas. O livro todo, como é todo baseado na memória dele, pode ter informações aí erradas, mas eu estou assumindo isso já no prefácio, que podem ser corrigidas, porque a memória dele também não é perfeita, né? Mas a filha dele, Maria, também revisou, inclusive revisou até coisas de escrita, não só informações, bem organizada. Ela também, a filha de Isa Cláudia, é professora de música, lá no Texas, em San Antônio. Aliás, parece que ela se mudou, mas é no Texas. E aí, sobre a outra pergunta, ele voltou. Ele saiu do Recife, foi para a Bahia, foi para São Paulo, depois foi para a Europa, estudar na Itália, numa escola de belas artes em Roma. Aproveitou para... Ele foi selecionado num concurso e ganhou uma bolsa lá. Aí aproveitou para dar uma circulada pela Europa, isso em 1958. Com certeza, porque foi o ano da Copa que o Brasil ganhou, aí ele conta episódios relacionados a isso lá. E aí depois ele voltou para São Paulo, passou um tempo no estado de São Paulo, e eu acho que ele voltou para Recife em 1959 ou 1960. Ele passou pouco tempo em São Paulo nessa volta, relativamente pouco tempo, né? E se casou logo em seguida. E aí a questão política... Ele sempre teve o posicionamento dele político, mas eu acho que ele sempre foi relativamente discreto, assim, não corria riscos, até por medo da repressão mesmo, por causa da família, para proteger a família também. Só que no fim dos anos 70, início dos anos 80, ele voltou a se assumir mais politicamente, na época do fim da ditadura, das diretas, quando ele participou das brigadas muralistas, mas ele me disse que ele não participava como coletivo.
Ele não, tipo, tem a Brigada Portinari, né, as brigadas de Arraiz e de outros candidatos da época. Os artistas, isso está até acontecendo de novo agora esse ano, né? Os artistas colocam o trabalho à disposição dos candidatos, pintavam muros. E Zé Cláudio me disse que fazia isso com políticos que eram amigos dele, mas também com quem ele concordava politicamente. Mas ele não se considera um integrante desse movimento coletivo, apesar de todo mundo estar fazendo, todo mundo não, vários estarem fazendo isso. Mas é meio discreto, assim, apesar dele ter as posições dele, realmente, mas essa afirmação é relativamente discreta, entendeu? E eu acho que Léo também não gosta muito de que eles se exponham tanto, até por medo. Ela tem muito medo do que aconteceu, por causa do que aconteceu na época da ditadura, com inclusive o acervo do Ateliê Coletivo. Ela conta que entraram na casa de amigos deles para queimar a obra de Abelardo da Hora, queimaram um monte de obra de Abelardo da Hora. Ela se preocupa muito com a proteção do patrimônio, assim, cultural mesmo. Temos uma outra pergunta aqui, estão abertas as inscrições. Se alguém mais quiser se inscrever, se inscreva na fala do... Inclusive, quando eu estava escrevendo o livro, desculpa, Léo ficava preocupada nos trechos que tinham algum conteúdo mais político. Ela pensava, e se os militares voltarem? Vão ler o livro, vão vir aqui em casa, vão querer confiscar as obras, queimar... Ela tinha, é um medo instintivo mesmo, sabe? Uma coisa de proteção. Não, e também essa fala já nos alerta assim, não foi fácil, né? Para os artistas no Recife, 64. E o pós-64, né? Às vezes tem um historiador sobre esse período, acho que alguns daqui já conhecem, que é o Daniel Airão Reis Filho, que ele tem uma tese que é assim, de 64, entre 64 e 68, esse período foi um período muito duro, sobretudo para os trabalhadores, de maneira geral, e um pouco menos para os artistas, que foi um período também que os artistas conseguiram ainda uma mobilização de rua, etc., etc. Eu tendo a pensar que em Recife, esse 64 foi muito duro para os artistas. E o pós-64, 68 nem até porque falar, tinha todo né? o contexto de Arraiz, Pelópidas, Abelardo da Hora era muito ligado a isso. Que também é uma análise que eu acho que carecia um estudo maior, né? Por exemplo, a gente tem artista desaparecido que não está no DOPS, não foi mapeado, mas a pessoa está sumida até hoje. Essa pesquisa ainda não foi feita. Então, quando a Léo fala isso, e eu já também ouvi, é algo, é medo de um passado que não passou, né? Eu queria até recomendar o livro Obscuro Fichário dos Artistas Mundanos, que não é sobre a ditadura de 64 em diante, é da época do Estado Novo, mas é bem interessante também, porque ela pesquisou os artistas que foram fichados na época do governo de Getúlio Vargas, aqui em Pernambuco. Tinha desde artista de circo até Grande Otelo foi fichado aqui em Pernambuco. Clarice Hoffmann, quem organizou, ela lançou essa pesquisa em forma de site, que você pode consultar as fichas, e ela lançou em forma de história em quadrinhos também, um livro chamado Obscuro Fichário dos Artistas Mundanos. E aí, na questão dos coletivos, José Cláudio diz, pessoalmente, que ele participou do Ateliê Coletivo, mas os outros movimentos coletivos que ele participou, ele teve participações mais pontuais. Teve um Ateliê Coletivo de Olinda com Luciano Pinheiro, Bacaro e outros artistas. Ele participou, mas ele diz, eu não era um dos que mais frequentavam, eu ia lá de vez em quando. Ele se juntava com artistas para ir para o interior pintar paisagens também, mas ele considera que era uma coisa informal. Ele não diz, a própria Brigada Portinari também, ele não diz, eu sou um integrante de um coletivo. Ele diz que visitava esses ambientes.
Obscuro Fichário dos Artistas Mundanos. A produção gráfica dos desenhos é Maurício Castro. É Maurício Castro, Greg... Ele estará aqui amanhã Clara conosco, Moreira, Maurício. Clara Moreira, Paulo do Amparo, esqueci mais quem mais Muito está. legal, assim, a produção visual também, é uma obra. Tem, acho que a introdução, o Durval Muniz, ele foi uma espécie de orientador, coordenador, assim, da pesquisa histórica, é bem séria. E amanhã Maurício Castro vai estar aqui numa mesa sobre movimentos coletivos, né? Eu, como criança, participei de alguns ateliês coletivos que meu pai organizava. Teve o ateliê da Rua da Aurora. Eu acho que ele vai vir aqui amanhã, vai estar na plateia, ele pode até falar um pouquinho. Teve o ateliê do Poço também, no Poço da Panela. Bom, vamos seguindo. A gente abre agora novas inscrições. Vou passar a palavra, então, para esse jovem inquieto. Enfim. E quem quiser se inscrever, se inscreva na fala dele, para a gente ir caminhando para o encerramento, tá? Bem, enfim, me apresentando um pouco, né? Meu nome é Carlos Henrique, eu sou do Cariri. Estou agora no Recife, aqui no PPGAV, UFPB, UFPE, que eu estou na linha de pesquisa Processos Teóricos, Históricos e Artes Visuais. E eu fiquei até uma dúvida também com relação, né, à sua produção no contexto político, né? Quando começou, só para esclarecer uma dúvida, esses trabalhos aqui representados aqui, expostos, são deles, né? É dele, né? Não, são de vários artistas. Ah, sim, porque eu fiquei um pouquinho... Tem a Belardo da Hora, o Wellington Virgulino, Ionaldo, Leonice, que é a esposa dele. Todos eles, isso aí eu tirei foto de celular desse livro aqui. Ah, sim, entendi. Eu queria saber um pouco com relação à sua intencionalidade, com relação à representação, né, dos trabalhadores, né? Que trabalhadores eram esses? Que corpos definiam esses trabalhadores? Se eram pessoas brancas, não brancas? Se eram de cenários do interior? Se eram de cenários da região metropolitana, de grandes cidades? Que classe social elas e eles ocupavam? E, enfim, era uma curiosidade. Essa pergunta, quem responderia melhor seriam os próprios artistas que participaram, né? Mas a gente observando essas obras, a gente vê que eles retratavam muito trabalhadores do campo, da construção civil. Tem um personagem aí que está amassando barro, uma mulher, eu acho que uma olaria. Esse maracatu, caboclo de lança, também faz parte desse universo, né? Porque normalmente são trabalhadores da cana-de-açúcar, e hoje em dia a gente vê caboclo de lança representado em vários lugares, mas nessa época, em anos 50, não era tão parte do imaginário coletivo, assim, né? Imagino. Eles retratavam muito terreiros também, que na época eram chamados de terreiros de Xangô, hoje em dia a gente já chama com vários, já detalha mais. E você vê aí também gente uns bois, né, vaqueiros. O José Cláudio, ele é de Pojuca, que é uma região... Assim, originalmente era de Mata Atlântica, né, mas quando ele cresceu, ele já era cana-de-açúcar. Ele não era filho de fazendeiro, nem de senhor de engenho, nem de usineiro. O pai dele era dono de uma loja, era mais do comércio, o ambiente urbano de Pojuca. Mas um dos temas que ele mais retratou, com certeza, foi a questão do trabalho dos canavieiros, né? E ainda retrata bastante, lavadeiras, retrata muito. E, como a gente sabe aqui no Brasil, isso se confunde com questões raciais também. Apesar de esses artistas aí, do ateliê coletivo, a maioria eram brancos, acho que a maioria era de classe média. Corbiniano era negro, apesar de que isso pouco se fala na história da arte, na imprensa e tudo, mas era raro. Mas ele era esse representante aí nessa época, né? Também eu acho que tem Temos essa questão outro importante, artista dessa né? geração, negro, um dos poucos, é José Barbosa, que está com uma exposição em cartaz agora na Galeria Cristal, lá no Pina.
maravilhoso. Não, mas essa pergunta é bacana porque o Júlio falou, né, essa experimentação de construção mesmo do trabalho por meio de um exercício da pose rápida. Então, pelas narrativas de memória, eles saíam, às vezes, nas ruas da cidade do Recife. A cidade do Recife, mesmo hoje, se a gente sai na rua, no centro, a gente flagra, ou em um bairro muito próximo do centro, um carroceiro negro, ou quase negro, todos pobres, carregando os artefatos, lixo e tal, que se você abstrai um pouco o entorno, você está numa cena rural. Então, essa relação entre o rural e o urbano é muito tênue, né? E imagino que nos anos 50, menos ainda, na cidade do Recife. E me parece que essa visualidade é que eles estão afinando o olhar, né? Dirigindo o olhar, né? Para essa precariedade que ainda está presente quando a gente sai do lado de fora. Então, acho que são esses, além das memórias, né? Da infância. José Cláudio já foi confrontado algumas vezes com questões raciais e ele se reconhece como um privilegiado de classe média, vamos dizer assim. O pai dele era dono de uma loja, né? Mas ele também observa uma coisa que lembra até um pouco quando Lula fala desses assuntos. Sim. Quando José Cláudio chega em São Paulo ou chega na Europa, os brancos de lá tratam ele como se ele não fosse tão branco quanto eles, entendeu? Mais ou menos o que acontece com Lula, que é branco, mas tem uma trajetória de vida e tem uma origem nordestina que às vezes coloca ele numa posição subalterna, vamos dizer assim. A questão da hierarquia de territorialidade. Exatamente, também. E que o trabalho dele, eu percebo que a produção dele, pelo que tinha falado, tem muito essa questão, né? Uma janela de visualização, tanto interespacial como intertemporal, né? E como essa intertemporalidade, essa interespacialidade, ela dialoga tanto com os espaços, com o período, com as épocas, né? Me lembrei também de alguns artistas também do Cariri, que assim como ele busca trazer cenários daqui da região e de outros lugares também. Eu pensei também, por exemplo, as produções de Charles Lessa, né? Que ele tem pinturas que representam os diversos cenários. Os cenários, as marginalidades do Cariri cearense, começando pela Grande Juazeiro do Norte. Tem também, até eu também trabalho, só que procurando representar um Cariri no contexto cyberpunk, representando corpos que se distanciam muito da classe privilegiada, né? Representando corpos também nesse mesmo campo, visando trazer um outro Cariri, né? E eu vi muito isso também com relação ao trabalho dele, né? Assim, no contexto daqui também envolvendo a temporalidade dele. Não sei se expressei muito bem a minha ideia, mas é isso. E até Abelardo da Hora, que influenciou muito o Zé Cláudio, falava muito ele usava muito a palavra solidariedade, como se a arte dele expressasse uma solidariedade ao retratar os trabalhadores e a população mais pobre. E Zé Cláudio, quando ele saiu do Recife, da primeira vez, ele abdicou de tudo que ele tinha de conforto econômico, foi para a Bahia, e lá na Bahia ele trabalhava como assistente de Mário Cravo e de Caribé, junto com os operários. Ele tomava banho, usava o banheiro dos operários. Lógico que ele tinha um acesso maior por ser artista, mas ele foi morar num barraco que inundou. E aí nesse momento, ele ficou pensando: poxa, eu no Recife tenho um pai que me sustentava, aí eu venho para cá, o barraco inundou, perdi tudo, mas eu posso voltar para lá, enquanto que essas pessoas aqui, que são os meus vizinhos, eles realmente estão perdendo tudo. Uma coisa que mexeu muito com ele, esse episódio.
Eu queria fazer só uma pergunta mais de curiosidade, com relação à localização dos ateliês. Né? Tu mencionou que são todos aqui por perto, e se ele relata esse entorno, né? Se tem outros ateliês fora o ateliê coletivo ou moradias de artistas, porque hoje você vê que existe ali na Visão de Goiânia, né? E Rua da Glória, tem Rinaldo, Gil Calife, Paulo Brusco, que tem ateliê por aqui, transitam nesse entorno aí do mercado. Como era essa vida cultural, gastronômica e boêmia nesse entorno do ateliê? Eu sei que tem essa história que já falaram aqui da macarronada, marcou muito. Agora, segundo o Zé Cláudio, eles não eram muito boêmios, não bebiam muito, eles iam mais para... Wellington Virgulino já comenta que faziam noitadas, o Wellington comenta, né? Noitadas com o Ionaldo, que era o companheiro dele. Mas segundo o Zé Cláudio, o Wellington tipo, no ateliê coletivo, cada artista frequentava em horário diferente. Segundo o Zé Cláudio, o Wellington e o Wilton frequentavam mais à noite, ficavam até de manhã, porque eles trabalhavam durante o dia. Não era só pela farra também, entendeu? Era questão de horário disponível. E aí, eu acho que não tinha outros ateliês coletivos na época, por perto, por ali. Esse movimento, eu acho que é mais recente, ali em torno da Rua Velha, né? Rua da Glória, hoje em dia, Rua de Santa Cruz. Tem muito ateliê. Eu acho que o Recife vive um momento de ateliês no centro da cidade também, porque tem o Edifício Douro, cheio de ateliês, o Edifício Pernambuco, que diminuiu um pouco agora, mas ainda também tem. E, inclusive, tem um artista, Eduardo Araújo, que mora lá em cima. Mas, realmente, o centro da cidade, na época do Spa das Artes, a gente visualizava muito, que o Spa das Artes foi um evento que aconteceu aqui no Recife no começo, primeira década dos anos 2000, que uma das coisas que o evento fazia era um mapeamento, literalmente. Publicava um mapa com a posição dos ateliês, e a gente via que o centro da cidade era um lugar que concentrava muitos ateliês coletivos e individuais também, né? Bom, se não temos mais esse comentário... Eu gostava muito de Abelardo da Hora, só que eu conheci o ateliê recentemente, lendo o livro do José Cláudio, da CEP, de Memória do Ateliê Coletivo. Pronto, li esse livro e aí eu soube do ateliê. E eu tenho uma dúvida, uma questão, na verdade, com a sua fala da parte política. O ateliê, pelo que eu entendi, foi um movimento muito importante para o Nordeste como um todo, com muitos artistas que são importantes hoje em dia de forma individual e não coletiva, como se eles não tivessem a ver um com o outro, como se eles conseguissem a fama sozinhos. Por exemplo, Teresa Costa Rego, ela participou do ateliê, mas ela é tratada como se estivesse sozinha, tipo Brenan e todo mundo. Eles conseguiram a técnica e tudo juntos, mas são tratados de forma individual agora. E eu fui para a exposição no Museu do Estado de Pernambuco, que fala sobre o modernismo, e eles são tratados novamente como individuais. Abelardo está em um lugar, Rego Monteiro está em outro lugar, e não é citado o ateliê coletivo, porque eu acredito que, se fala sobre modernismo, o ateliê coletivo deveria estar como pauta principal, porque foi a ruptura daqui. Tipo, teve a Semana de Arte Moderna lá fora, e que é tratada como importante, mas aqui o nosso não é tratado como importante, é tratado como algo que aconteceu e que foi isso e que não foi nada importante. Só que, lendo o que José Cláudio escreveu, eu percebi que foi, sim, importante e foi impactante para o Nordeste como um todo. E não é tratado como isso. E aí, eu estava ontem conversando com um professor meu, Severino Vicente, da Federal, do Departamento de História. E eu perguntei para ele, por quê? Porque o ateliê foi muito importante, quebrou muitos paradigmas, como na Escola de Belas Artes só ensinavam aquilo e eles não queriam que fosse um padrão, queriam ser diferentes. E aí eles criaram todo um movimento
E eu perguntei para ele por que o ateliê não é tão importante, assim, publicamente, né? E aí ele falou, por que você acha? E eu falei, de acordo com a data, deve ser por conta da ditadura, e que por alguma coisa a elite conseguiu meio que apagar isso, e que hoje só é compartilhado pelos meios intelectuais, como a gente, uns pingos de pessoas que sabemos sobre o ateliê. E não deveria ser assim, deveria ser algo tão grande quanto a Semana de Arte Moderna de 22, sabe? E a minha pergunta é sobre isso. Eu acho que tem várias camadas, né? Desde camadas individuais de cada artista até camadas históricas. Um seminário como esse, por exemplo, serve, eu espero, e sirva para corrigir justamente isso que você está falando, né? A importância desse tipo de evento. Eu me lembro que quando o Ateliê Coletivo fez 50 anos, houve um debate sobre coletivos, e eu acho que o Zé Cláudio era o representante, ou a Abelardo da Hora, do Ateliê Coletivo. Ainda não foi feito esse estudo aprofundado. O maior documento ainda é esse livro, que é o que você leu, só que isso aqui é uma edição mais antiga. E eu ainda não vi a exposição que está em cartaz no Museu do Estado, eu quero muito ver. Tem uma também em cartaz agora no IAC, no Centro Cultural Benfica, que também é sobre o modernismo em Pernambuco e no Nordeste. E isso é a edição mais recente, né? Que eu acho que nem sei se tem tantas imagens quanto nessa antiga. Nessa antiga tem muitas imagens. Não tem nenhuma imagem. Não tem nenhuma, né? Pois é. E a questão de alguns artistas serem identificados como integrantes de um coletivo ou serem apresentados com a trajetória mais individual, eu acho que varia muito de artista para artista. Abelardo da Hora, além de ser um artista que, com a obra, com o conteúdo político, ele também ocupou cargos na prefeitura, em governos de esquerda. Então, quando a ditadura veio, a perseguição contra ele estava no pacote da perseguição contra todos os políticos de esquerda, do Partido Comunista, de outros partidos também, Arraes, Pelópides. Então, aí não dá para comparar, por exemplo, o que aconteceu com o Abelardo com o que aconteceu, que foi preso, ficou muito tempo preso, com o que aconteceu com outros artistas, porque cada um tinha um envolvimento mais ou menos declarado, mais ou menos institucionalizado com a esquerda, né? Mas tudo isso que você está falando, eu acho que é importante falar nesse seminário, que fique registrado aqui. Inclusive, as pessoas que falaram poderiam se apresentar também, porque tem o registro, né? É legal. Mas eu acho que Joana é mais historiadora do que eu, pode falar melhor também. Não, eu nem acho que sobre isso a gente vai estar conversando nas demais mesas. A tua pergunta é muito importante. Como você se chama? Jéssica. Jéssica, muito importante mesmo, porque o Júlio falou, há várias camadas, né? Quem é que define o que é importante? O Ateliê Coletivo, certamente, na década de 50, entre 52 e 57, foi extremamente importante por uma rede de pessoas, por uma sociabilidade, por uma criação artística naquele momento, certamente. A publicação desse livro, em 1978, que foi publicada a primeira edição, marcou novamente, traz para a história presente uma importância, a recuperação, revisita essa experiência novamente. Isso impactou vários jovens artistas que passaram a conhecer o ateliê pelas memórias publicadas. Então, acho que a gente também precisa entender como é que essa importância ela vai sendo construída historicamente. E esse é um exercício que a gente vai fazer aqui durante durante as mesas que a gente organizou. Tem uma camada econômica também nacional, porque no século XIX, Recife tinha uma importância econômica que caiu, entrou em decadência, aí o café
levou dinheiro para o Sudeste, e isso impulsionou a indústria, que levou mais dinheiro ainda, e aí o dinheiro deu importância para aquela região e apagou um pouco a nossa importância aqui, apesar dos artistas daqui terem continuado produzindo. A gente vê isso, por exemplo, no cinema. Nos anos 20, Recife tinha uma produção pioneira de cinema, adormeceu, o cinema brasileiro ficou mais concentrado no Sudeste, e agora, por vários motivos econômicos, tecnológicos, foi dada novamente a oportunidade de os artistas de Pernambuco produzirem cinema, e o resultado o que é? Uma repercussão muito maior do que o cinema, proporcionalmente, vamos dizer assim, do que o cinema produzido no Sudeste, porque por questões econômicas, políticas, não havia mais esse estímulo. Quando voltou, os artistas aqui continuaram geniais como sempre foram, né? Tem essas questões também mais macro que interferem. Tem outros movimentos coletivos também aqui, atuais e antigos, que merecem ser visibilizados. Tem um livro também que é de Nise Rodrigues, né? Sabe qual é esse livro? Que é sobre a geração que é uma geração dos anos 30, eu acho, aqui de Pernambuco. Como é o nome? Os Independentes, exatamente. Tem muita coisa para ser descoberta. O Ateliê Coletivo, apesar de não haver esse reconhecimento, acaba sendo um privilegiado, porque tem pelo menos um livro, né? Mas tem muita coisa para ser descoberta ainda. Tem pesquisa na universidade também. Fala, Zé. Não, é só para convidar mesmo. Não, também no Museu do Estado teve uma exposição curada por um pesquisador, que é o Marcelo Campos, que foi uma pesquisa só a partir de coletivos de artistas. Dentre esses, o Ateliê Coletivo está ali, e também o desdobramento do ateliê, né? De maneira individual, mas também como é que esse ateliê ele vai sendo deslocado do ponto de vista dos seus valores para outros espaços. Acho que isso é importante também. Então, né, acho que a gente está caminhando para o final. Convidar, como o Zé falou, para a tarde, a mesa da tarde, entre o individual e o coletivo, as experimentações artísticas no Ateliê Coletivo. A mesa inicia às 14 horas, vai até às 17. A participação dessa mesa, o professor Flávio, historiador da UFPE, do programa de pós-graduação, que tem uma pesquisa que toca nessa dimensão, né, de importância e não importância para outras regiões. Enfim, ele vai trabalhar essa questão, né, entre o esquecimento e a renovação, o ateliê dentro dessas duas tensões, que eu acho que conversa com o que você nos coloca. A Laura Alves de Souza, que fez o mestrado sobre o Ateliê Coletivo na Sociologia, e a Raíssa Alves Colasso Paz, que fez o mestrado também sobre o ateliê na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Então, são estudos que também tratam do ateliê por diversos fios analíticos, da pesquisa, da documentação. Vale mencionar também a pesquisa de Araci Amaral, Arte para Quê?, que faz um panorama da arte política brasileira, e foi lançado em um livro dessa grossura, fala sobre o Ateliê Coletivo também, tem muitos depoimentos de João Câmara, que não participou, mas ele sabe muita coisa, né? Clube de Gravura, Guaianazes. A Araci foi convidada para estar aqui entre nós, queria chamar a atenção por essa importância dela, de ter escrito e convivido com essa geração também.
mas ela não pôde estar presente, uma pena, mas vale aí a lembrança dessa pesquisadora importante para nós e para a escrita da nossa história da arte, né? Acho que terminamos. Não, terminamos não. Ai, desculpa. Tudo bem. Se apresenta, por favor. Eu sou Júlia, sou estudante de História da UFPE. E, enfim, só uma coisa bem rapidinho, é que o senhor tinha colocado que foi o ateliê coletivo que transformou José Cláudio como um artista. Não só por dar esse apoio a ele, para que ele largasse direito e fosse realmente ser artista, mas, assim, né, tomar isso como seu, mas justamente pela formação dele, essa troca que eles tiveram. Todos esses artistas, eles, justamente como ele tinha colocado, eles falavam de vários outros corpos e de várias outras pessoas que a arte clássica em si não falava muito. E eu sinto que Recife, não sinto, né, mas, enfim, Recife tem muito essa questão de a gente falar muito sobre a nossa cidade, também problemas sociais daqui. Isso é uma coisa muito importante, mas eu me questiono. Eles estudavam e eles mostravam nas suas obras pessoas que, na maioria das vezes, são meio que ignoradas, marginalizadas ou não vistas, mas é uma pergunta realmente sincera. O que eles fizeram, e principalmente José Cláudio, que tinha muito essa participação política, o que eles fizeram para que essas pessoas conseguissem ter acesso a essa arte que as retratava, sabe? Eu não tenho esse aprofundamento, mas a Abelardo da Hora, por exemplo, ele fez parte do movimento de cultura popular, MCP, que tinha essa atuação de levar, junto com Paulo Freire também, por exemplo, o Brenan participou com desenhos de cartilhas de alfabetização de Paulo Freire, e o movimento de cultura popular ele tinha essa preocupação de levar para a periferia, para os trabalhadores, de trazer eles também para o ambiente artístico, de estimular a arte. O Sítio da Trindade, que hoje em dia é um espaço cultural, um parque, foi criado nessa época, bastante com esse intuito. Tem uma foto incrível que eu vi uma vez do Sítio da Trindade, cheio de gente, assim, assistindo alguma apresentação lá, não sei o que era, se era teatro, né? O teatro tinha muito isso, forte também. Uma coisa interligado com o teatro do oprimido também, não é isso? Então havia alguns participavam mais ativamente, como a Abelardo da Hora, politicamente, inclusive institucionalmente, e outros simplesmente retratavam e não tinham muito essa questão de levar a obra para essa população. E em relação ao retrato, antes dessa geração do ateliê coletivo, eu acho que Lula Cardoso Aires é um artista de uma geração anterior que tinha essa preocupação de retratar também a cultura popular, os trabalhadores, mas eram poucos artistas, né? Bom, amanhã eu vou falar sobre isso, mas eu não vou adiantar a palestra. Mas eu acho que a gente precisa também assim pensar, tem uma condição histórica que permite, de maneira mais ampliada, a gente tratar de certos temas e estar junto. Existem condições históricas que não permitem. A década de 50 e os anos 60, até a primeira metade, foram final, né? A segunda metade dos anos 50 e a primeira metade dos anos 60 foram foi um período que a condição histórica permitia com que essa aproximação com a questão do nacional, do popular, do povo, fossem rótulos que os artistas assumiram esse rótulo, tanto na convivência, literalmente, com uma população pobre, quanto com os seus valores. Então, isso aproximava e as produções falavam sobre isto. Depois de 64, um pouco mais difícil fazer essa apropriação, essa relação.
Então, acho que isso é uma questão de um projeto de cultura que assumidamente toma o povo, o popular, como projeto de criação. Isso eu vou comentar um pouquinho amanhã. Obrigada. Obrigado. Acho que terminamos, né, Júlio? Bom, terminamos. Quero agradecer a todos, todas e todes presentes até agora. Agradecer em particular aqui o Júlio ter aceito o convite de estar aqui nesse seminário. Muito pelo trabalho que ele vem desenvolvendo para a pesquisa da história da arte aqui. Obrigada, Júlio. Obrigado também.